Olá, policiais da Guarda Civil Metropolitana. Sejam bem-vindos a mais um programa Fique por Dentro. Mas antes de iniciarmos, um recado do nosso amigo Vilar. Exatamente, Rafael. É aquele recado para você que ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Importantíssimo, né? Nós estamos vivendo um ano maravilhoso para as guardas municipais. Quanto mais forte o canal, mais fácil fica a nossa briga lá em Brasília. Para você que já é inscrito, já sabe. Ali no sininho de notificações, fique por dentro na palma da sua mão. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro. Márcio, neste bloco aqui, nós vamos tratar desse turbilhão de informações aí que está acontecendo essa semana aqui, né? Pode, não pode, é ou não é, né? Assim, uma enxurrada também de idiotices que nós estamos vendo aí, né, de meios de comunicação e, infelizmente, quando você tem balbúrdia, quando você tem uma certa desordem, aparecem os espertalhões. Justo. Aqueles que adoram, né, aproveitar do momento ali para levar uma vantagem. Para né? levar algum tipo de vantagem, né, Vilar? Vamos lá. Bom, devido ao julgamento lá do STF, numa DPF, qualquer que, aliás, vou até fazer um parênteses aqui, Vilar, que é o seguinte. O pessoal faz uma DPF perguntando, a Guarda Municipal é órgão de segurança? Aí a próxima DPF vai ser, a Guarda Civil pode portar arma? Vai perguntar isso pro STF. Aí a 10.826 não dá o porte de arma, né? Aí o STF tem duas opções. Ou ele fala assim, a Guarda Civil pode portar arma. Aí a gente continua portando arma normal como a gente já porta. Exato. Agora, se ele falar que a gente não pode... Lascou. Aí desarma todo mundo, sabe? Aí lascou, né? Então, assim, é um tipo de pergunta que não se faz. Não vejo necessidade de fazer esse tipo de pergunta. Mas fizeram, né? Aí rolou lá o julgamento do STF sobre a questão, a Guarda Civil é órgão de segurança pública e tal, e o STF já decidiu. Nós não vamos comentar lá aqui porque ainda não tem um acórdão, não dá para você comentar alguma coisa que ainda não existe de fato, né? Exatamente. Existe o voto, né? Sim. Mas ainda não existe o acórdão, então o acórdão é que vai definir os limites lá do que foi decidido. Agora, o que eu posso te dizer é que independente do que sair nesse acórdão, esse acórdão não vai trazer aposentadoria especial para ninguém. Né? Vamos ser bem claro aqui, Márcio. Nós estamos falando aqui dos policiais da Guarda Civil Metropolitana. Justo. Porque se tiver alguma guarda no interior aí que vai fazer diferente do que você vai nos explicar agora, parabéns para eles. Isso. Né? Para nós, guardas civis metropolitanos, né, não vislumbramos nenhum tipo de alteração. Né? Exatamente. Porque o que acontece? Eu vi um vídeo e eu vi um texto lá, uma mensagem comercial, uma propaganda, né? Sim. Oferecendo. No vídeo, o cidadão lá fala que agora os municípios podem legislar aposentadoria especial para os seus guardas. Não pode. E no texto, no comercial, a pessoa fala assim, olha, agora eu vou ingressar com uma ação aqui e você vai ter uma aposentadoria especial. Sim. Tá? Furada. Tá? Para explicar para você que é Guarda Civil Metropolitana ou Guarda Municipal e quer entender, vamos para a regra constitucional. Isso aqui é o artigo 40 da Constituição Federal. É o artigo que fala da aposentadoria, né? Fala de aposentadoria especial e fala da aposentadoria dos servidores do RPPS. Aí lá no artigo 40, parágrafo 4º, ele fala: é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em RPPS, ressalvado o disposto nos parágrafos 4º, 4º B, 4º C e 5º. 4º A, 4º B, 4º C e 5º, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui no parágrafo 4º do artigo 40? Existe uma regra geral de aposentadoria e não se pode criar regimes diferenciados, não pode adotar critérios diferenciados. Nenhum município pode, nenhum estado pode criar critérios diferenciados, exceto para os parágrafos 4º A, 4º B, 4º C e 5º. O 4º A fala da aposentadoria da pessoa com deficiência. O município de São Paulo já tem essa regra, a gente já discutiu ela aqui em outros programas. Com certeza. O 4º C fala da aposentadoria com insalubridade. O município de São Paulo já tem essa regra e a gente já discutiu em outros programas aqui também, Sim. que ela exige 25 anos, no mínimo, 25 anos de exposição à insalubridade precisa ser comprovada, né? E o 5º é o dos professores, Sim. né?
O que nos resta analisar é o quarto B, que a gente chama de aposentadoria policial, que é aquele tipo de aposentadoria que substituiu a aposentadoria por periculosidade, que existia no 40, inciso 3 antigamente, né? Era inciso 2, inciso 3 era aposentadoria por periculosidade. A aposentadoria por periculosidade não existe mais. Agora o que existe é a aposentadoria policial. Exatamente. Ela está aqui no quarto B. Então vamos ver lá. No quarto B, poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, né? Sim. Agente socioeducativo, beleza. Policial dos órgãos que tratam os incisos 4º do caput do artigo 51, é o policial da Câmara dos Deputados. Sim. Do inciso 13 do caput do artigo 52, é o policial do Senado Federal. E os incisos 1 a 4 do caput do 144. O 1, Polícia Rodoviária Federal. O 2, o 1 é Polícia Federal. O 2, Polícia Rodoviária Federal. O 3, Polícia Ferroviária Federal. O 4, Polícias Civis. Ou seja, a Constituição autoriza fazer aposentadoria especial para esses policiais, tá? Polícia do Senado, Polícia da Câmara, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis e os agentes penitenciário e socioeducativo. Para esses é autorizado fazer aposentadoria especial, tanto o Estado quanto os municípios, aí se for o caso. Acho que aqui não tem nenhum caso que se enquadre no município. É só estados e o governo federal, né? Para esses é autorizado fazer aposentadoria especial. Para nenhum outro é autorizado fazer aposentadoria especial. Agora, pega o rol lá de órgãos de segurança pública que tem na lei do SUSP. Tem uma porrada de órgãos de segurança pública. São os órgãos, os entes operacionais, né? Os estratégicos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. E os operacionais, Polícia Civil, Polícia Militar, Rodoviária Federal. Tá todo mundo lá, né? Então, assim, não é a Constituição Federal não autoriza a aposentadoria especial para órgãos de segurança pública. Ela autoriza a aposentadoria especial para esses que estão relacionados aqui, né? E vou além, hein, Márcio? Olhando aqui, se nós... Vou dar um exemplo aqui. O presidente da Câmara dos Deputados Federais quer votar, ele está aí alardeando que vai votar a PEC 32. Nós temos lá um dispositivo na PEC 32 que coloca as guardas municipais no caput do 144. Ainda assim, do jeito que está lá, não resolveria esse problema. Não resolve esse problema. Porque o nosso inciso seria outro daquele que não está previsto no parágrafo 4º B. Exatamente. Teria que ter uma emenda naquele dispositivo, que eu duvido que o Lira, né, do jeito que está lá, ia colocar, enfim, né? Mas teria que ser uma briga que iria para uma emenda para nos colocar, para fazer essa alteração no 4º B e aí então prever as guardas municipais ali, né? Isso, porque se as guardas municipais entrarem no 144 no caput, acho que vai entrar no 7º, né? Inciso 7º. Tem os policiais penais. Tá no 6º, né? Isso. Então a gente entraria no 7º, né? Exato. 7º, 8º. De qualquer forma, não é do 1 ao 4º. Não. Né? Ele não tá do 1 ao 4º. Não. Então não resolveria o problema. Na verdade, a PEC teria que mexer no 4º B. Da Constituição Federal. É a PEC 133. A PEC 133 mexe no 4º B. Sim. Já passou no Senado, está na Câmara dos Deputados. Tá aguardando, né? Então ela resolveria o problema de Previdência. Com esse texto aqui, a gente prova que, primeiro, os municípios não podem legislar sobre aposentadoria especial para as guardas municipais, porque a restrição está no parágrafo 4º. O parágrafo 4º não autoriza os municípios a legislar sobre aposentadoria especial para os guardas municipais. E aí, a gente agora vai... Então, a gente já quebra aí o vídeo do cidadão lá que falou que os municípios vão legislar. Né? Não pode. Agora, vamos para a ação judicial. É possível uma ação judicial para conseguir aposentadoria especial porque a ADPF fala que as guardas municipais são órgãos de segurança pública? Se fosse possível, a gente já tinha ingressado lá desde a lei do SUSP. Porque a lei do SUSP fala que as guardas municipais, né? Anterior a essa alteração constitucional, existia um mandado de injunção. Existia um mandado de injunção, existia lá a ação de
o recurso extraordinário que tratou da greve, nossa, aqui de São Paulo, Sim. que o STF falou, olha, as guardas municipais são órgãos de segurança pública, não pode fazer greve. Exatamente. Se fosse por, assim, todo agente de segurança pública tem direito à aposentadoria especial, a gente já teria conseguido aí Já tava a lá. aposentadoria especial, um monte de argumento anteriores, né? Não precisava dessa ADPF. Mas, de qualquer maneira, quem está vendendo a ação está falando assim, olha, eu preciso do quê? Eu preciso do PPP, dizendo lá que vocês têm exposição a risco e insalubridade, por exemplo, né? Bom, se está exposto a riscos, agente químico, físico e biológico ou prejudiciais à saúde, que é a insalubridade, se o PPP disser isso, no PPP, você, policial, da Guarda Civil Metropolitana, você pediu o PPP, a Corges emitiu o PPP e dizer lá que você está exposto à insalubridade, que é agentes químicos, físicos e biológicos, você não precisa de ação não, meu amigo. Lá no formulário de aposentadoria tem um campo lá que é Mete o xizão lá. aposentadoria pelo artigo 29, inciso 3º da emenda à Lei Orgânica 41 de 2021. Cumprir os requisitos. Cumpre os requisitos. Põe O PPP assina lá e taca o papel pra você não dentro. precisa de ação. O que acontece De é grátis. que o seu PPP não vai vir com essa informação. Tomara que venha. Faça o Tomara, pedido. né? Tomara que venha. Se vier, aí você não precisa de ação. Você pode fazer o pedido de aposentadoria direto com esse PPP, tendo 25 anos de exposição, eles vão te dar essa aposentadoria sem paridade, tá bom? Exatamente. Não reclama do cálculo, porque o cálculo também é ruim, mas sem paridade, Sim. tá? Agora, se quiser ingressar com essa ação para ter essa aposentadoria especial, gente, não é por falta de orientação. Você vai entrar numa furada, tá? Não é por falta de orientação. Você vai entrar numa furada. A gente não vende ação, a gente não vende ilusão, a gente não passa mel na boca de ninguém, não pinta o sol de amarelo para ninguém. Sem tá? fumaça. A gente discute o direito. A gente está buscando mudar o direito lá em Brasília. Sim. Tanto que o Evandro tá 2 semanas lá, você passou semana passada com ele a semana passada. inteira lá. O Evandro, você voltou, o Evandro ficou Exatamente. 2 semanas já. A gente está tentando buscar no legislativo essa alteração para que a gente tenha acesso a esse tipo de aposentadoria, fora outros benefícios que a gente busca em Brasília. Mas, por enquanto, meu amigo, não é judicialmente que você vai conseguir isso, tá? Quer entrar com essa ação? Meu, beleza. Vai Cada fundo, um, né? Cada um cuida A nossa parte é informar e a internet garantir que a informação tá lá. Tá disponível para você. Tá na nuvem. É. Quando você for enganado, aí você dá uma olhadinha lá no Fique Por Dentro, você vai ver que... Você vai ratificar que você foi enganado, né? Quer pedir o PPP? Meu, até recomendo, peça mesmo o Peça. PPP lá. Se vier no PPP dizendo que você tem insalubridade, você está exposto a riscos físicos, químicos e biológicos por mais de 25 anos, você tem direito à aposentadoria especial. Peça lá pelo artigo 29, inciso 3, está no formulário de aposentadoria. Agora, ficar ingressando com ação, tem uma ação aí, ô Vilar, que é de 14 milhões, que alguém ingressou aí achando que ia ganhar 70% de aumento. Eu sou leigo no assunto, mas dá quanto aí de custas? Vamos lá. Alguém achou que tinha direito a 70% de reajuste salarial, entrou com uma ação aí, tá rolando. A ação tá em 14 milhões, dividido por 100 e poucas pessoas lá. A sucumbência mínima é 10%. Então, 1 milhão e 400 mil. Dividindo por essas 100 e poucas pessoas, vai dar mais ou menos 10, 12 mil reais para cada uma. Entendeu? É 10 pau que vai pagar dinheiro pra se perder, né? Então, assim, faça prece, oração, reza, batuque, sei lá, o que você quiser para ganhar a ação. Porque se você perder, meu amigo, é 10 a 12 pau que você vai pagar pro município, pro procurador do município, que não vai ter nem muito trabalho em se defender. Porque tem uma súmula lá do STF que fala que o Poder Judiciário não pode criar ingerência no Poder Executivo com o fito de aumentar salário, porque o Poder Judiciário não tem essa capacidade legislativa. Ponto, né? Acabou, né? Aí, ou seja, o camarada vai alegar a súmula lá, provavelmente a prefeitura deve ganhar essa ação e o procurador vai dar risada, que é 1 milhão e 400 mil para eles ratear lá entre eles lá no final do ano, né? É dinheiro pra caramba. Gordinho, né? Não sei quantos procuradores tem, mas 1 milhão e 400 mil dá dinheiro pra caramba pra cada um. Troquinho lá, né? Entendeu? Marcelo, vamos falar de um outro efeito que isso está causando. Foi uma matéria, né, do jornal O Estado de São Paulo. Estadão. Né? Uma matéria de opinião, né? Porque ela não está assinada ali, então é uma matéria de opinião do próprio veículo de comunicação. É um editorial, né? Um editorial, né? Mas do próprio veículo de comunicação, que às vezes é de uma pessoa, né? Que escreve lá, enfim, né? Esse, no caso, não é. Pelo menos não foi isso que eu identifiquei ali. E assim,
nós já estamos produzindo aqui um texto, né, para as nossas redes sociais e estamos produzindo também uma medida administrativa, Isso, né, extrajudicial. extrajudicial, né, para... Pro Dr. Rodrigo Azevedo Ferrão está preparando. Não, é pedido de direito de resposta, alguma coisa assim, direito né? de resposta, Isso, exatamente. Tá colocando lá nossa posição sobre o assunto, né? Sim. Aliás, posição sobre o assunto não, posição sobre o texto. Sim. Né? Sobre o assunto a gente já tem posição aqui firmada, é sobre o texto. Porque o texto traz algumas informações que a gente entende que não estão corretas, Sim. né? Embora seja opinião, a opinião veiculada para uma multidão de 12 milhões de cidadãos paulistanos pode trazer algum problema para a gente, né? Sim, então, sim, a gente sim. está pedindo extrajudicialmente que essa pessoa, ou melhor, que esse tabloide, né, Sim, se retrate no sentido do que ele está errando ali, né? exatamente. O erro já começa no título, né? Já é terrível, né? Mas eu destaquei um ponto aqui, viu, Márcio? Eu até, inclusive, né, hoje 31, como eu disse no bloco anterior aqui, participei da reunião lá da ICANN, né? E aí a gente destacou esse ponto aqui. Vou ler um trechinho aqui da matéria, né? Mas o poder de polícia não é sinônimo de poder das polícias. Até onde eu saber, a competência, né? Uhum. Então, cada polícia tem uma competência. Então, nós podemos dizer, com base aqui nesse texto aqui, no testículo aqui, né, que o poder de polícia, vamos chamar assim, a polícia militar não tem o mesmo poder de polícia da Polícia Federal. Então, eu posso dizer que a Polícia Militar não tem poder de polícia. Pois é. É coisa de maluco, né? Mas vamos continuar aqui. Mas o poder de polícia não é o sinônimo de poder das polícias. Né? Deixa eu voltar aqui que eu fiz besteira. Poder das polícias. Que diz respeito ao monopólio do uso da força pelo ente estatal. As polícias têm essa prerrogativa diferentemente das GCMs. Isso é o que fala o editorial, esse trecho aqui. Então, eu destaquei. Nós tivemos recentemente, Márcio, uma ação de inconstitucionalidade contra a nossa Lei 3.022, que foi proposta lá pelos agentes de trânsito, foi unanimemente vencida, e o acórdão, aí sim, já com o acórdão, foi até além, né? Além de entender que aquela associação não era legítima para pedir a ação de constitucionalidade, né, o acórdão disse que a 13.022 é constitucional. Isso. Foi quase uma ADC, Uhum. né? Quase uma ADC. Então, ou seja, o Supremo Tribunal Federal disse que a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, é constitucional. Vou ler um trechinho aqui, Marcelo. É o capítulo 3 dos princípios. Então, o artigo 3º. Tenho certeza que quem escreveu esse editorial do Estadão não teve a decência de pegar 13.022 e ler. Sim. Porque tá muito simples. Porque quando a gente fala lá dos princípios, então lá, são princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Quer dizer que nós podemos ter um máximo de princípios. Mas eles são os mínimos, né? Então, no inciso 1º, a proteção dos direitos humanos, né? O 2º, a preservação da vida, a redução do sofrimento. O 3º, patrulhamento preventivo. Ou seja, os policiais da Guarda Civil Metropolitana, sentados em suas viaturas, com as suas carabinas 556, que foram objetos das emendas do nosso atual deputado federal, delegado Palumbo, enquanto era vereador, ou com as suas carabinas 9mm, também oriundas das emendas do nosso deputado federal Palumbo, visionário, né? Então, patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social e da comunidade, que é o que nós fazemos. Nós somos mediadores, né? Como disse o comandante aqui, nos anos que a guarda tem, quantos homicídios, né? Quantas resistências seguidas de morte efetivamente em trabalho? Menos do que só os 6 anos, né? Que foram 6 ele passou, se eu não me engano, no último programa, né? E então, para você que escreveu o edital e esqueceu de ler, você esqueceu de ler, né? Ou você é relapso, ou você agiu de má fé para, aí sim, produzir uma desinformação ao público, né? Esqueceu de ler. O inciso 5º, uso progressivo da força. Uso progressivo da força no Estatuto Geral das Guardas Municipais, né? Então, ou seja, aquele testículo que ele escreveu ali dizendo que, olha, a prerrogativa é das forças de segurança, tá aí, ó. Tá na lei
que o próprio Supremo Tribunal Federal disse constitucional. Justamente. Então, Vilar, é um texto que você pensa assim, quem escreveu tem uma certa técnica no direito. Sim. Porque ele Recebeu usa, informação. usa argumentos, né? Usa até falas que a gente usa mesmo no direito, né? Então Sim. quem escreveu deveria ter. Só que a pessoa demonstra de um certo modo que conhece o direito e de outro lado ele demonstra que ele desconhece completamente. Sim. Vamos lá. Poder de polícia não se confunde realmente com poder da polícia e nem com o uso de força. Porque o poder de polícia ele não está vinculado ao uso de força. Vamos, por exemplo, pegar a alfândega. A alfândega tem poder de polícia. Por Sim. quê? Ela interfere no direito e no patrimônio das pessoas. Tanto na liberdade quanto no patrimônio. Sim. Então a alfândega tem. E usa força contra quem? Então, Eles usam a caneta lá. abra sua mala. É uma ordem. Abra sua mala. Cadê a nota fiscal disso aqui? Não tenho. Então, isso aqui vai ser apreendido. Aí o cara vai lá e agarra aquilo lá e fala, não. Aí ele fala, não, a partir de agora o senhor está preso. Isso. Senhor policial federal, eu estou dando voz de prisão para ele. Aí o policial federal vai lá, se porventura ele desobedecer a ordem do policial federal, ele vai aplicar a força, que é o princípio nosso de aplicação de força, Isso. que é moderada, que é É. progressiva, ou até outros termos, né? Diferenciada, uso diferenciado da força, e vai aplicar a força policial. Se você ouviu aí, é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, fazendo exatamente a mesma coisa que o policial federal fará lá na alfândega do aeroporto. Isso. Exatamente a mesma coisa. O uso da força ele é legítimo e autorizado às guardas municipais pela legislação. Legislação federal e a legislação municipal também. Sim. A nossa legislação, as nossas normas municipais autorizam o uso da força. E, inclusive, eu vi um vídeo lá falando assim, a Guarda Civil agora pode abordar. Ai, meu Deus. A Guarda pode abordar. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus. Já abordava. A gente tem POP, a gente tem Lógico. procedimento operacional padrão falando como que se faz a abordagem. Exatamente. Porque realmente para evitar excesso, para evitar abuso, Sim. a gente tem um POP falando como que se faz a abordagem. As nossas normas já tratavam de abordagem muito antes de alguém propor uma DPF ridícula, na minha opinião, tratando de segurança pública, de órgão de segurança pública. Então, assim, olha, Vilar, vamos falar da alfândega antes da pegada do cidadão passando lá na alfândega com o material que você comprou. Você tem direito ao patrimônio, a Constituição te garante lá o acesso ao patrimônio. Sim. O patrimônio é seu direito constitucional. Você resolve comprar um material da Itália, um perfume, sei lá, um material da Itália, um relógio. Quando esse material vem de lá para cá, ele passa pela alfândega que pode simplesmente apreender o material. Isso é poder de polícia. Exato. Porque ele interfere no seu direito, Sim. interferiu no seu patrimônio, interferiu na sua liberdade de comprar ou de ir ou de vir. Então, quando a alfândega faz essa apreensão, é poder de polícia. Sim. Não usou a força, aliás, nem falou com você nem estava lá presente, e ela usou do poder de polícia que a administração desconcentra naquele agente alfandegário e faz a apreensão daquele material porque entendeu que você não pagou o imposto. Não cumpriu que você, alguma regra. Né? não cumpriu alguma regra. Isso é poder de polícia. Exatamente. É poder de polícia. A Defesa Civil tem poder de polícia? Tem. Chega lá, tá lá uma casa na beira de um córrego, há a iminência de cair, a Defesa Civil vai lá e interdita, fala assim, ó, sai todo mundo dessa casa aqui, ninguém mais reside nela. Violou direito de habitação, violou a liberdade do cidadão, violou a propriedade do cidadão. Por quê? A administração pública concedeu aquele poder de polícia ao agente da Defesa Civil que fez tudo isso. Exatamente. Né? Usou a força? Não necessariamente, simplesmente foi lá, lacrou e falou, você pode ir embora, né? É uma violação dos direitos, porque interfere no direito, isso é poder de polícia. Exatamente. Né? A gente pega lá os conceitos de poder de polícia, Eli Lopes Meirelles, Maria de Pietro, Zanella de Pietro, qualquer um eles vão falar, é aquele poder que interfere nos direitos do cidadão e a administração pública agindo sobre os direitos do cidadão. Isso é poder de polícia. Exatamente. Então não se confunde o poder de polícia com a polícia em si. Que é dividido em atribuições. Isso, as competências, atribuições. Sim, então. E existem várias polícias, né? Exatamente. Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Municipal. Agora, né? Engula isso, Polícia Municipal existe, Mas, né? senhor, existe alguma polícia que pode parar o cidadão que está transitando na rua, né? Que quando ele está na alfândega,
É uma verificação, Isso. vamos chamar de um lugar especial. Fiscalização, né? Tô dizendo assim, no transitar no lugar público, na via pública, né? Que ele olha pro cara e fala assim, ó, você, para aí. Existe alguma polícia que pode fazer isso? Seria, no caso, a polícia de posturas, né? Polícia de posturas para verificar se tá dentro da postura, por exemplo, eu vou... Você jogou papel no chão? Isso, exatamente, isso que eu ia te O falar. cara jogou papel no chão. A gente pode fazer um tipo... a Guarda Municipal, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo faz esse tipo de abordagem pela questão do resíduo, né? É uma lei de descarte Transporte de resíduo, descarte de resíduo. Então, tá vindo lá um caminhão lá que não cometeu nenhuma infração de trânsito, não cometeu nenhum crime e não está infundada a suspeita de ter cometido crime. Sim. Né? Então, ele não entra no Código Penal, Sim. não entra no Código de Trânsito, mas está vindo lá o caminhão transitando lá pela Radial Leste. A Guarda Civil Metropolitana pode abordar esse caminhão e fazer a verificação em razão do transporte e descarte de resíduos. Aí encontrou lá dentro do caminhão um tabletão lá, 500 gramas de maconha. Tá preso. Cadeia, filho. Tá Sem preso. alívio. E olha só, dentro das atribuições e competências da Guarda Civil Metropolitana, né? Agora veja bem, a Polícia Militar poderia fazer essa abordagem? Não. Salvo se estivesse na operação delegada para isso, né? Para o município, exatamente. Porque esse poder de polícia É do município e não do Estado. Exatamente. Ele poderia fazer, por exemplo, abordagem para verificar documentos. Sim. Abordagem de trânsito, Sim. né? Para verificar documentos e tal, e aí se depara com a droga também. Mas essa não pode revistar o carro. Então, justamente. Essa não pode revistar o carro. Justamente. Então, estaria limitada, né? Exatamente. Estaria limitada a verificar a documentação do carro, se estava regular ou irregular. Sim. Pneu, se está careca, se não está Sim. e tal. Mas a questão de revistar a busca pessoal no carro não estaria, a não ser que tivesse a fundada a suspeita pelo 302, acho que do Código Até se fizer Penal uma e tal. pesquisa bem simplesinha aí na internet, você vai encontrar um relaxamento de flagrante feito por policiais militares que abordaram um veículo sem a fundada suspeita. Uhum. E aí localizaram a droga. Quando chegou lá na 6ª turma do STJ, tchau ladrão, pode ir embora, você tá livre, porque a prisão foi ilegal. Sim. Né? Tem um monte aí, é só pesquisar um pouquinho na internet. Aliás, ô Vilar, até entra no outro assunto, porque teve um outro cidadão que gravou um vídeo e falou assim: agora a 6ª turma do STJ vai ter que engolir, porque não vai mais soltar nem ninguém por causa de prisão das guardas municipais e tal. Bom, eu não vou falar aqui que eu concordo com o que a 6ª turma do STJ faz, porque eu não concordo. Também Né? não. Que tá colocando bandido na rua. Não concordo. Contudo, a gente tem que analisar a decisão da 6ª turma da STJ. Em momento algum, ela fala que tá soltando o marginal porque a guarda não é órgão de segurança. Em momento algum. Ela fala o seguinte: estou soltando o marginal porque a guarda invadiu a competência de outra polícia. Sim. Entendeu? E faz isso com a Polícia Militar também. Sim, Invadiu a competência de outra polícia. E recentemente com as próprias polícias civil e federal em ato de investigação. Isso. Em ato de investigação. Ou Fala, seja, invadiu a relaxou, competência. né? Eu não ouvi aprovar DPF para a Polícia Federal e para a Polícia Civil. Você ouviu ou não? Não. Eu também não ouvi, não. Não. Eles fazem uma leitura bem técnica mesmo do flagrante em si, né? E aí, no caso do caso que soltou o traficante por causa da prisão por ser guarda municipal, na verdade não é em razão de ser guarda municipal, em razão de não ser o órgão que eles entenderiam que deveria fazer aquela diligência e prender o camarada, né? Sim. Então, poderia ser qualquer outro tipo de polícia. Se não for aquela polícia que está competente para fazer a diligência, eles entendem que tinha que soltar, né? Ali, no caso, eles entenderiam que era uma diligência devida à Polícia Civil, Sim. por se tratar do crime de tráfico de entorpecentes, e aí se fosse a Polícia Militar, a Guarda Civil, a Federal, a Rodoviária Federal, qualquer outro tipo de polícia, eles Ladrão teriam na soltados. Então, não concordo com o tema, né, que eu não concordo com que a tese que o STJ, a 6ª turma, adota, não concordo, porque eu acredito que, independente do meio, o fim ocorreu, então a prisão deveria ser mantida, Sim. né? Mas também não posso dizer que o STJ soltou porque falou que a Guarda Civil não é órgão de segurança pública. Ou seja, em si, a DPF não vai mudar o pensamento do STJ, a 6ª turma. Não. Não vai mudar. Isso não vai mudar.
Não vai mudar a questão de abordagem da Guarda Civil Metropolitana, porque a Guarda Civil Metropolitana tem normas que autorizam a fazer o tipo de abordagem dentro daquilo que é foco, objeto da Guarda Civil Metropolitana. Exatamente. Tá? Só competência, né? É competência. Deixando bem claro, né, ô Vilar? O sistema de segurança pública, ele é um sistema formado por vários órgãos que o compõem. Cada órgão com a sua competência. Sim. Né? Para ilustrar isso, você vai num hospital. Quando você chega no atendimento lá, tem um recepcionista que vai pegar seu RG, seu documento de identidade, vai fazer a sua matrícula lá, né? Faz a ficha. Fez a ficha, tal, vai mandar para um setor que chama triagem lá. Aí passa por um enfermeiro que faz lá, mede peso, altura, mede a temperatura, mede glicemia, tal, faz lá todas aquelas informações. Passando isso, vai para o médico, que pode ser mais, por exemplo, o clínico geral. Aí o clínico geral vai lá, olha assim e fala assim, olha, Vilar, seu problema é com otorrino. Eu não posso resolver, eu vou te encaminhar para o otorrino. Sim. Aí te manda para o outro médico, o otorrino olha lá e fala assim, Vilar, tá feia a coisa aqui, eu vou te mandar para o cirurgião, porque eu não posso fazer cirurgia. Aí olhou lá, tal, te manda para o cirurgião vai lá, corta o ouvido fora lá e faz o que tem que fazer, tal, e finalizando lá, passa pelo anestesista, tal. Ou seja, você passou por várias pessoas que compõem um sistema, Sim. que é o sistema de saúde. E cada pessoa com a sua atribuição, cada pessoa fez a sua tarefa, no final das contas o Vilar está operado e resolveu o problema dele. Exatamente. Né? O sistema de segurança pública é mais ou menos assim. Só que a diferença é que não é a formação que define o que cada pessoa vai fazer. Como no sistema de saúde é a formação, né? Sim. O médico especialista, o médico comum, o enfermeiro, o recepcionista e tal. No sistema de segurança pública, o que define o que cada um vai fazer é a lei. Exatamente. É a Constituição Federal, é isso aqui que eu falei do parágrafo 4º do artigo 40, é o que define o que cada polícia, o que cada órgão de segurança pública vai fazer. Às vezes, acontece das atribuições coincidirem, né? Sim. Como, por exemplo, a Polícia Federal e a Polícia Civil têm a natureza investigativa. Sim. Embora o foco de uma seja um e o foco da outra seja outro, mas a natureza é investigativa. O tráfico de drogas elas concorrem porque normalmente a droga vem de outro, né? De outro lugar e tal, ou vai para outro lugar, exatamente. Né? E aí entra na pegada da Polícia Federal. A Polícia Militar e as guardas municipais fazem o que é comum, o patrulhamento. Sim. O patrulhamento. Embora o foco seja diverso, o patrulhamento é basicamente igual, que é a rotina da viatura estar policiando as ruas ali, né? E deparar com situações que pode ser de flagrante de delito ou que pode ser de interesse da administração estadual ou de interesse da administração municipal, né? Polícias administrativas. Isso. Interesse da administração estadual. O trânsito. A fiscalização do documento, das condições do veículo, é interesse da administração estadual. Interesse da administração municipal, transporte e descarte de resíduos, por exemplo. Tem outras posturas que são interesses nossos, né? Inclusive o trânsito também, né? Naquilo que se fala circulação, parada de estacionamento. Então, as competências elas são parecidas, mas não se confundem porque cada uma é definida em lei. E tem uma que é muito legal, hein? Que é para todo mundo. Que é o flagrante delito. Flagrante delito, Flagrante delito. Pra todo mundo tem que agir, obrigatoriamente. Não tem aquela balela não do guarda. O guarda pode. Não. Igual o cidadão. Não. Tá lá na Lei 3.022, que eu acabei de dizer que é constitucional, que é obrigação do guarda, ao se deparar com a infração penal, conduzir a autoridade policial, que só existe uma para os crimes previstos para a Polícia Civil, o delegado de Polícia Civil. Então, o general da banda não é autoridade policial, né? O major da banda não é, o cabo da banda também não. Então, é o delegado de Polícia Civil. E para os crimes federais, o delegado de Polícia Federal. Uhum. Simples assim, né? O flagrante delito é onde todas as polícias agem. Eu vou fazer só um embasamento aqui, Marcelo, né? Quando nós tivemos aqui a Rede Globo, que veio aqui nos entrevistar, ela falou assim, mas você fala policial. É óbvio. O Guarda Civil Metropolitano é um policial. Mas como assim? Eu falei, olha, saúde, quem faz? A grosso modo, médico. Educação, quem faz? A grosso modo, professor. Segurança Pública, a grosso modo, quem faz? Policial. É óbvio. Dentro da Secretaria de Segurança Urbana, você tem lá um estagiário, algumas pessoas que não são guardas. Uhum. Mas o cara que entra na viatura,
é o guarda civil metropolitano. Ele é o policial da guarda, né? Então, assim, eu acho que para nós, guardas, está muito claro, né? Sim. Fora essa fumaça aí da DPF aí, esse circo todo aí, né? Isso é muito claro para nós. Mas essa desinformação do Estadão leva o cidadão a um erro talvez fatídico, né? Isso. De talvez entender que o prefeito não deve investir na sua cidade. E nós mostramos no bloco anterior aqui das 5 cidades mais violentas e das 5 cidades mais seguras, né, ou menos violentas, que nas cidades mais violentas era operação delegada de ponta a ponta. O diferencial, a guarda municipal daquela cidade. Uhum. Ou seja, nós estamos discutindo aqui para que a nossa cidade de São Paulo tenha efetivamente uma guarda civil metropolitana que possa atender aquilo que o cidadão paulistano merece, né? Porque os impostos aqui são caros, é uma cidade cara. Tudo aqui é caro, aqui não tem nada barato, né? E aí você tem aquela IPTU é caro, ISS é o topo da alíquota, né? Do que a cidade pode praticar, né? Então, a nossa discussão aqui é justamente para que o serviço de segurança que a cidade de São Paulo possa prestar seja o melhor possível para o cidadão. Aí você vem com um desserviço desse do Estadão, né? E traz 2 preocupações, né, Vilar? Essa é a primeira que você falou, é que o município deixe de investir, e a segunda voltada para o próprio cidadão, que o cidadão deixe de contar com a polícia que ele pode contar. Exatamente. Porque o cidadão pode contar com a Guarda Civil Metropolitana. É uma polícia que está à disposição do cidadão. Sim. E, de repente, o camarada lê um texto mequetrefe desse, pode usar, né, esse termo mequetrefe? Cabe muito bem. Lê um texto mequetrefe desse e fala assim, poxa, eu contava tanto, agora não posso mais contar com a Guarda Civil Metropolitana. O termo mequetrefe não é de uso exclusivo do cavaleiro. Do cavaleiro. Ele pode ser usado para outras pessoas também. Então. E aí, é um texto de opinião, mas é um Sim. texto de opinião que atinge muitas pessoas. Exatamente. E por atingir muitas pessoas, pode causar esse prejuízo. É um texto que fica naquele senso comum de que polícia tem que ter polícia no nome, né? Vamos falar isso pro Ibama lá, né? Se o Ibama não pudesse usar a força, por que usa 762? 762. Nós não usamos 762, né? Nós usamos 556. Aí desce de helicóptero lá, como não tem como retirar a máquina, ele taca fogo na máquina, queima a máquina de mais de R$1 milhão, e não tá escrito polícia. Não. Né? Mas ele age como polícia, obviamente. E se tiver alguém ali, vai ser preso. Se levantar uma arma contra qualquer agente do Ibama, vai tomar tiro. Você entendeu? Vai tomar tiro, porque o policial do Ibama precisa voltar pro seu seio familiar. Sim. Ele precisa voltar pro seu lar, né? Então, levantou a arma pro Ibama, vai tomar tiro. E no Ibama, né, não tá escrito polícia. E a competência dele é limitadíssima. Sim. É só naquilo que a gente entende como reserva ambiental. Exatamente. Se não tiver ali, eles não têm competência para agir. Mas ali, meu amigo... Chicote estala, né? Vai falar assim, o Ibama não pode usar força, não. Receita Federal. Eu uso o 762 para quê, né? Então, quem tá no aeroporto, já até falei, nós já mostramos aqui, quem tá no aeroporto, principalmente os aeroportos internacionais, você vê lá o agente da Receita Federal, devidamente uniformizado, com a sua ponto .40 na cintura, quando não com 556 na mão. Não tá escrito Polícia da Receita Federal. Em lugar nenhum. Tá escrito Receita Federal. Se ele tiver que fazer o uso da força ali, ele vai fazer. Isso. Não é policial? É óbvio que é policial. Só um escreve um negócio desse daí, que me perdoe as pessoas que têm algum problema mental, mas quem escreve uma idiotice dessa é que não entende isso, né? Esse desserviço ao cidadão paulistano, ao cidadão brasileiro, né? Porque a circulação do estado de São Paulo ela é brasileira, nacional, né? Então, fica o recado à edição, ao editorial do Estadão, não sei quem escreveu isso aqui, mas fica o recado para você. Você vai tomar conhecimento disso, porque nós vamos notificá-los extrajudicialmente sobre o que é a lei, né? Explicar o que é a verdade, é que as polícias, todas elas, dentro das suas competências, meu amigo, exercem o poder de polícia, tem autorização para o uso de força, independente de estar escrito polícia no nome. Tá? Basicamente é isso. Se é órgão de segurança, é policial, tem o direito, dentro das suas competências, de realizar as suas tarefas, suas atribuições, inclusive fazer o uso da força e portar a arma de fogo e por aí vai. Tá? Então, polícia não é só aquilo que tem escrito polícia no nome, não, né? E o reverso também é verdade. Tem policial de polícia que está escrito polícia no nome, mas que não faz o mínimo que deveria fazer, né?
Os números estão aí, né? Exatamente. Se Não mentem. Se fizessem as suas... Aliás, desculpem a crítica aqui, tá? Senhores policiais civis, desculpem a crítica. Mas se a Polícia Civil fizesse a tarefa dela, a gente não tinha Cracolândia no centro de São Paulo. Exatamente. Basicamente isso, né? Se combatesse o tráfico de droga, não teríamos Cracolândia no centro de São Paulo. Porque só tem usuário porque tem droga circulando. Sim. Né? Então, pode até que seja, pode ser até que esteja combatendo, mas numa, né, num monte que não se vê assim. A relação eficiência e eficácia também. Exatamente, né? Não está sendo eficaz, não está sendo eficiente, de forma que a droga está circulando livremente, né? Exatamente. Precisa de mais policiais? Concordo, tem que colocar mais policiais. Exatamente. Mas, meu amigo, o fato é que a Polícia Civil não está fazendo a sua tarefa e por isso a gente está vendo aí a Guarda Civil Metropolitana tendo que atuar num programa que protege pessoas em vulnerabilidade, né? Em drogadição. Neste bloco aqui, o Rafael vai trazer uma novidade para nós, que nem é bem uma novidade, né? Exatamente. Porque ela já tá fazendo aniversário já, Isso. a novidade, né? Mas ela é uma ferramenta importantíssima para os nossos policiais da Guarda Civil Metropolitana, né? E que ela é, vamos dizer assim, executada, ela chega ao conhecimento, né? Ou altera a vida do policial da Guarda Civil Metropolitana por um novo filtro, que são as CIPAs das unidades, não é exatamente isso aí, Rafael? Exatamente, Vilar. Recentemente, não tão recentemente assim, como disse Sim. Vilar, nós tivemos a alteração da NR5, né? E, para quem não sabe, a NR5 são normas que são aplicadas na iniciativa privada e no serviço público, no caso de ausência de norma, você se aplica-se, Sim. né? Essa NR em específico, o COGES já entendeu já há muitos anos já que se aplica ao serviço público. Então, se você for lá na aba CIPAS lá da Prefeitura de São Paulo, na aba de COGES, vai estar lá toda a legislação da CIPA, incluindo a NR5. E essa alteração da NR5 estabeleceu também que, entre tantas as atribuições das CIPAS, né, as novas atribuições passaram a ser o combate à prevenção aos assédios moral e sexual. Certo, Vilar? Podemos dizer que, então, o novo texto da NR5 ampliou as competências, né? As competências das CIPAs, né? Exatamente. Então, vamos lá. Ampliou, né? E trouxe mais uma ferramenta para o trabalhador para estar combatendo, né? Recentemente a gente passou por um seminário de violência contra a mulher, que a gente já frisou no programa passado, né? Exatamente. E nós sabemos que os assédios e o assédio sexual especificamente, ele ocorre muito mais em mulheres do que em homens, né? Sim. Então, as CIPAs, elas passam a ter a obrigação de estar atuando, né? Eu vou ler aqui apenas um texto, né? A gente vai colocar aqui embaixo, nas imagens, ou no link da descrição também, né, Vilar? Sim. Caso o policial queira ver o texto todo da ANR, mas eu vou frisar uma parte aqui. Entre as competências, estabelecer um processo para o recebimento, acompanhamento, apuração e, quando for o caso, aplicação de sanções administrativas aos responsáveis diretos e indiretos pelos casos de assédio sexual e violência, de forma que o anonimato da pessoa denunciante seja garantido, bem como a eliminação de prejuízos dos procedimentos jurídicos cabíveis. O que isso quer dizer? Que você, que porventura estiver passando por um desses tipos de assédios ou conhecer algum colega que esteja nessa situação, pode agora recorrer também à CIPA da sua unidade. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né, Vilar? Sim. E frisar a importância da instauração das CIPAs, porque, pasmem, né, Vilar? Nós vamos para 37 anos da gloriosa Guarda Civil Metropolitana, né? Sim. Mês que vem. Hoje estamos gravando aqui no dia 31 de agosto, né? E tem unidade que não tem CIPA ainda. Exatamente. Né? Então, Exatamente. policial, cobre dos gestores da unidade a criação das CIPAs, né? Após isso, cobre das CIPAs para que elas trabalhem, né? Aí é aquele negócio, né? Quando eu participo de eleição, né, das CIPAs, né? O sindicato participa ali da apuração. Eu sempre, quando termina, quando tenho a oportunidade de conversar, ou mesmo nas reuniões mensais, que assim, se a CIPA não está atuante, de quem é a culpa? A culpa é do efetivo da unidade.
Porque o Exatamente. efetivo da unidade é que elege o cipeiro. Então, se o cipeiro não é bom, se o cipeiro é ruim, a culpa é do efetivo. Então, assim, vamos dizer assim, um aviso para que os nossos policiais, ao exercerem o direito de ter a CIPA da sua unidade, porque é um direito, né? Exato. Está previsto em lei, tem a obrigação, a administração pública tem que prover, tal, mas a CIPA é um direito do trabalhador. Então, quando os policiais forem votar, pensem nisso. Porque, veja bem, esse filtro, ele tem, vamos chamar assim, de duas funções. Ele tem uma função coercitiva, que é Exato. efetivamente apurar, então, ou seja, a pessoa vai lá, faz a denúncia, o cipeiro já começa a fazer o levantamento, ouvir, produzir documentos para encaminhar para os órgãos competentes, né? É vamos chamar assim, bem entre aspas, tá? De uma função coercitiva. Mas ela também tem uma função preventiva. Então, Exatamente. aquela pessoa que eventualmente, né, tem uma tendência, né, ao assédio sexual e ao assédio moral, sabendo que a CIPA da unidade dele é uma CIPA atuante, sabendo que tem um sindicato aqui que quando o documento da CIPA chegar aqui, nós vamos encaminhar para os órgãos competentes, ou seja, né, para o Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana, para a Corregedoria, através do nosso departamento jurídico, ou para outras esferas dentro da prefeitura, né? Então, Exatamente. sabendo disso, ou aquele assediador, né, teoricamente, tende a se conter mais, né? A se comportar dentro de uma forma republicana e dentro da lei, né? Então, ou seja, o caráter preventivo das CIPAs, né? Então, assim, eu acho que Exatamente. foi fundamental essa mudança daí, né? Se tiver alguma coisa que aconteceu de bom em 2022, isso é uma boa coisa, né? É Você verdade. entendeu? Então, é uma boa coisa. É, assim, volto a dizer, né? O comportamento da CIPA depende do cipeiro. Então, por exemplo, na sua inspetoria, tem sala da CIPA? Porque para garantir o sigilo, você tem que ter uma sala que você fecha a porta, né? Para ouvir, Exatamente. né? Então, não, você vai contar com a bondade de A, de B e de C? Não, tem que ter a sala da CIPA. Exato. Não tem a sala da CIPA, ela não existe. Isso pode acontecer. Nossas unidades são muitas delas antigas, nós estamos passando por um processo de reforma das unidades, né? Então, ou seja, se a unidade é recém-reformada, não tem desculpa para não ter sala da CIPA. Exatamente. Dá um jeitinho lá, se vira, né? As unidades que estão passando por reforma, tem que ter a previsão da sala da CIPA. Isso. E a CIPA, quando não tem sala, a primeira coisa que vai fazer é produzir o documento. Exato. Produz o documento, né? Fala, olha, chegou assim, vamos dizer assim, um item a mais para cobrar a existência da sala da CIPA, que está prevista na legislação da CIPA. É Exatamente. simples assim, né? Não tem segredo. Só um adendo sobre essa questão, né, Vilar? Ou seja, as pessoas, os cipeiros, aqueles que querem se candidatar para a CIPA, eles precisam tomar as rédeas, né? Colocar a legislação debaixo do braço, colocar o instrumento da estabilidade, porque o instrumento da estabilidade é justamente para isso, para que você desenvolva um trabalho Garantir. de excelência sem que A ou sem que B possam poder também te assediar. Exatamente, Hipoteticamente, né? exatamente, não. Entre tantas outras, né? Tipo, vou te transferir, né? Não tem vou te transferir, vou te remover e tal. Isso, posso mandar pra Vila Mariana, Exatamente. né? Mariana? Ou pra Mariana, né? Ou Não, pra outra. gostaria, Mariana, eu iria. Brincadeiras à parte. E sobre essa questão da sala da CIPA, Ah, a única sala regulamentada por lei na prefeitura inteira é a sala da CIPA. A sala do prefeito não é regulamentada por lei. A sala da CIPA é. Sim, exatamente. Né? Então, assim, é um tema muito importante, né? Tem de extrema importância e que cabe a você agora, policial da CIPA, para você, policial que votou no cipeiro, cobrar. Olha, comecem a cobrar. Que assim, paulatinamente as coisas vão começar a acontecer. Vilar, sempre que podemos aqui, nós conscientizamos o efetivo no que diz respeito ao orçamento, até porque tudo gira em torno de dinheiro, né? Exatamente. E questões de orçamento estão diretamente ligadas às questões das cidades e da segurança. Isso. É o nosso foco, obviamente, né? A cidade é uma coisa gigantesca, né? Mesmo uma cidade pequena, ela tem vários problemas que precisam ser tratados pelo prefeito, né? Algumas com mais, outras com menos problemas, umas com muito mais dinheiro, outras com muito menos dinheiro, enfim.
né? Mas o foco aqui é Guarda Civil Metropolitana, cidade de São Paulo, e aquilo que a cidade pode e não proporciona até o presente momento para o cidadão, né? Na velocidade e na intensidade que nós, policiais da Guarda Civil Metropolitana, desejamos, e tenho certeza absoluta, que cada cidadão da cidade de São Paulo, quando sai para trabalhar, principalmente aquele que é o mais humilde, né? Aquele que tem menos condições financeiras, deseja, né? Que é uma cidade segura, uma cidade onde você tem a tranquilidade, né? Exatamente. Rafael, eu fiz uma pesquisa aqui, eu procurei as 10 cidades mais violentas e as 10 cidades mais seguras aqui do estado de São Paulo, né? Eu vou Exatamente. começar com as cidades mais seguras, Perfeito. né? Que aí, assim, a gente vai impactando as pessoas, porque elas precisam ser impactadas para que elas possam fazer a cobrança qualificada, Exato. né? Você bem frisou aqui, hoje 31, né? Nos dias 30 e 31 nós tivemos a reunião na Câmara Municipal da ICAM, eu participei da reunião da ICAM, né? Eles lá trabalham diretamente com os vereadores, nós podemos discutir isso com muita tranquilidade, ou seja, da importância de discutir o orçamento da cidade de São Paulo para 2024, para que a gente não tenha que ficar patinando não tem uniforme, não tem prêmio de desempenho, não tem isso, não tem aquilo. Tudo tem que estar previsto no orçamento, né? Então, vamos começar aqui. Eu fiz essa pesquisa, o site é o myside.com.br, e esse site trouxe o seguinte: das 10 cidades mais seguras, nós temos Salto, Várzea Paulista, Botucatu, Indaiatuba, Araraquara, Votorantim, Poá, Santa Bárbara do Oeste, do nosso quase deputado federal Eliel Miranda, né? Atibaia, do nosso quase deputado estadual Lucas Cardoso, Exato. né? E Bragança Paulista. Eu vou me ater aqui às 5 cidades, porque eu acho que fica mais fácil, né? As 5 mais violentas e as 5 mais seguras. Então, das 5 mais seguras, a primeira é Salto, ela tem guarda, que eu conheço, é uma guarda antiga, uma guarda relativamente antiga, uma guarda armada, né? Faz a diferença na cidade, e ela tem uma peculiaridade, Rafael. Qual? Não tem operação delegada. Não tem operação Lá delegada. não há operação delegada. A segunda cidade, eu vou pular para a terceira. Terceira. Botucatu, né? Tem guarda também. Indaiatuba tem guarda também. Araras tem guarda também, mas é uma guarda desarmada, infelizmente. Infelizmente, né? Em Araraquara existe operação delegada. Uma guarda desarmada, existe operação delegada. Em Indaiatuba, todo guarda municipal sabe que é uma das principais guardas municipais em termos de qualidade, de treinamento, de infraestrutura, de investimento do estado de São Paulo, né? É uma referência. Né? Uma referência, a guarda de Indaiatuba, né? Não tem operação delegada. Indaiatuba não tem operação delegada. Né? Então nós vimos que Salto não tem operação delegada, Indaiatuba não tem operação delegada. E Várzea Paulista, aqui do ladinho aqui de São Paulo, perto de Jundiaí ali. Uma cidade relativamente pobre. Ela é relativamente pobre. Aí quando você vai olhar os números, né? Vamos para a minha super cola aqui. Nós temos lá, a cidade possui 115.771 habitantes. Está próxima de 2 regiões grandes, né? Sim. Jundiaí, São Paulo. Uma parte norte ali, mais pobre de São Paulo, Perus ali, né? Tá bem próxima dessa região, né? Ela possui um PIB per capita de R$ 25.507, ou seja, muito abaixo do PIB per capita de São Paulo, que está acima de R$ 60 mil, né? Que aí, para quem está acompanhando nós a partir de agora, a gente, quando trata do PIB per capita, é a riqueza que a cidade produz, a riqueza da cidade inteira, dividido pela quantidade de pessoas que moram naquela cidade, né? Então, um PIB per capita bem inferior a São Paulo. Ou seja, ainda que uma cidade bem mais pobre, porém muito mais segura. Exatamente, né? Então, São Paulo não apareceu aqui no ranking aqui. Apesar desse ranking ele tratar exclusivamente dos homicídios, né? Mas ele reflete aquilo que cada cidade faz pelo seu cidadão. E aí, quando a gente chega aqui nos números de Várzea Paulista, nós temos aqui, ó, o investimento da cidade, a proporção daquilo que a cidade investe em segurança em relação ao orçamento da cidade, 2,96% daquilo que a cidade arrecadou de dinheiro
ela investe em segurança. Ela investe em segurança, né? A relação habitante-GCM fica em torno de 1.146 habitantes para um GCM. Então, como é que você chega nesse número? Você pega a quantidade de habitantes e divide pelo número de GCMs. Exatamente. Você vai Essa é chegar a nesse proporção. número, né? E aí, né, a propaganda é obviamente que é o portal da cidade, né? Então, a prefeitura colocou lá o seguinte, ó. A Guarda Civil está prestes a concluir 2019 em um bom número. São 900 ocorrências atendidas, né? São 11 viaturas, diversas frentes de trabalho realizadas com sucesso pelos 101 guardas. Então lá possui 101 guardas. E por isso que cheguei naquele número, obviamente, né? Está mais de um ano sem pancadões. Então, ou seja, o pancadão lá, ou seja, aquela aglomeração de pessoas ilegal, ou seja, não sem aprovação da prefeitura, que aí não importa qual é o tipo de música que vai ser tocada naquela aglomeração de pessoas, ela acontece ao arrepio da lei do município e incomoda toda uma parte da sociedade, via de regra, a sociedade mais pobre, via de regra, aquele cara que tem que acordar de madrugada para trabalhar, Exatamente. né? Então, lá, esse investimento da prefeitura garante àquele cidadão mais humilde qualidade de vida. Perfeito. Qualidade de vida. Pilar, esses dados aí que você apresentou Sim. me trouxe, inclusive, uma curiosidade, né? Sim. Nesses exemplos aí que você citou, as 5, você tem cidades, todas elas com guardas municipais, via de regra, a grande maioria guardas estruturadas, Sim. armadas, né? E nesses municípios, você não tem a presença da atividade delegada da Polícia Militar, né? Nos moldes que acontece aqui no município de São Paulo, né? Das 5 cidades, das 5 primeiras cidades, só 2 têm operação delegada. Ou seja, a toda poderosa, esplendorosa, né? Atividade delegada da Polícia Militar que resolve todos os Mágica. problemas. Uau! É. Eles não fazem a diferença numa cidade a qual o prefeito investiu nas guardas municipais, a qual atua tanto na segurança pública Sim. quanto nas posturas municipais. Eu não tenho dúvida nenhuma que os valorosos policiais militares, os soldados, os cabos, os sargentos, os subtenentes, que operam, que trabalham, porque quando eu falo assim, eu não falo do oficial, porque o oficial é administrativo. Isso. Você tem lá o tenente, né, o segundo tenente, que recém entrou na polícia militar lá na rua, mas quem carrega o piano, todo mundo da segurança pública sabe, é soldado, cabo, sargento, né, e até subtenente. Exatamente. Esse pessoal que carrega o piano. É que tá lá com o bumbum sentado na viatura, de madrugada, patrulhando, né, assim como os guardas civis metropolitanos, quem trabalha no operacional lá na ponta da linha, né, é o de terceira classe até o subinspetor, porque o inspetor de divisão, aqui, diferentemente da Polícia Militar, ele já passou por isso. Ele Exato. entrou na guarda, ele foi Isso. até classe especial, classe distinta, subinspetor, né? Inspetor. Aí teve a sua promoção vertical, chegou ao inspetor de divisão, né? Mas aí quando ele chega nessa categoria aqui na nossa carreira, ele já está exercendo funções administrativas, não? Então vamos chamar o carregador de piano e até Isso. subinspetor, né? Agora, Rafael, nós vamos falar das 5 cidades mais violentas, né? Então, é um ranking do G1, né? É um ranking do G1. Só um lembrete para os policiais, né? Você que está pensando em comprar um terreno, sugiro não comprar nessas 5 cidades. Conversa com o corretor de imóveis de Salto, né? Vai ser muito melhor. Exato. Mas vamos lá. Então, a cidade número 1 aqui, isso aqui é uma matéria do G1, né? A cidade número 1 é Caraguatatuba. Então, trouxe lá como índice de homicídio lá, 26,70 homicídios por 100 mil habitantes. Caraguatatuba. Em princípio, eu não tinha achado, mas aí conversando com o nosso irmão da Câmara Municipal aqui, o nosso, né, futuro diretor de assuntos jurídicos aqui, o Pimentel, ele falou, não, Caraguatatuba tem guarda sim, Vilar. Né? Ela foi formada há pouco tempo, 2022, né? Mas ela tem uma guarda, ela já está armada, inclusive, né? O prefeito teve essa sensibilidade de criar a guarda, né? Em 2022, nós estamos em 2023. Então ela ainda vai produzir efeitos. Exato. Ainda vai produzir efeitos. Então tem uma guarda armada. Tem operação delegada? Tem operação delegada. Tem operação delegada. Cidade mais violenta. Tem operação delegada. Segunda cidade mais violenta, segundo aqui a matéria do G1.
São Carlos, 19,20 homicídios por 100 mil habitantes. Tem uma guarda desarmada, está tentando se armar agora. Nós tivemos até pouco tempo atrás, né, os 2 policiais que estavam patrulhando ali de bicicleta e foram vítimas de uma tentativa de roubo num shopping, numa joalheria. Exatamente. Foram baleados a sangue frio para aquele desgraçado, daquele maldito, daquele ladrão, né? Baleou 2 trabalhadores desarmados, né? Enfim. E agora que a prefeitura está começando a querer armá-los, enfim, né? E aí, tem a Operação Delegada? Tem a Operação Delegada. Tem a Operação Delegada na segunda cidade mais violenta do estado de São Paulo. Que bom, né, meu? Esse é um órgão mágico mesmo, né? Vamos lá. O terceiro município mais violento, Guaratinguetá. Então, Guaratinguetá, né, aqui no Vale do Paraíba, né? Não tem guarda, né? Pelo que eu pude levantar, não tem guarda, mas tem uma Secretaria Municipal de Segurança. E o secretário municipal de segurança lá é um coronel PM, né? É um coronel PM, não tem guarda. Tem a Operação Delegada? Tem a Operação Delegada. Desde 2011. É a Tem terceira Operação cidade Delegada. mais violenta do estado de São Paulo. Vou repetir aqui, segundo esse ranking do G1, né? A quarta cidade mais violenta é Rio Claro. Rio Claro eu posso falar de carteirinha, porque eu participei de alguns eventos lá, quando era uma guarda desarmada, né? Meu irmão Pinhatti, lá da cidade de Rio Claro, o Balgarte, da cidade de Rio Claro, se você estiver acompanhando, vão entender o que eu estou falando. Nós tivemos também um duplo homicídio na cidade de Rio Claro, naquela época, né? Os ladrões lá invadiram uma escola que os guardas estavam trabalhando e assassinaram os 2 guardas desarmados dentro da escola, os malditos. Na sequência, né, o prefeito da época lá, que não deve ter a qualificação dele, deve ser muito próximo do que eu acabei de citar aqui também, né? Ele, para fazer média, ele pegou o seu staff de policiais militares à paisana, que faziam a sua segurança pessoal, e foi despachado daquela escola, para dizer que o lugar não era violento, né? Mas está aqui, ó, a cidade está aqui. Aquilo que o senhor produziu no passado, prefeito, repercute na vida das pessoas até hoje. Até hoje, a cidade está figurando aqui. Você vê, os guardas estão trabalhando, né? Os guardas estão trabalhando, e assim, o resultado é para o cidadão. É ele que sofre na ponta da linha, né? Aqui eu acabei não levantando se tinha operação delegada ou não, mas eu trago o resultado do que é ter uma guarda desarmada. É você, na verdade, não produzir segurança para a cidade. Exatamente. Né? É uma guarda antiga, relativamente antiga, mas que acabou não produzindo. E olha que interessante, ela é vizinha de Araras, que é uma guarda, acho que quase centenária, uma guarda muito antiga, né? De Leme, do meu irmão Lucival, Sim. lá de Leme, né? E de Limeira, do Sim de Guardas de Limeira, do Rubens, do Sim de Guarda de Limeira. Então elas são muito próximas ali. E nenhuma delas figuram entre as 10 cidades aqui mais violentas. São guardas antigas, guardas armadas, né? Limeira, recentemente, até apareceu num telejornal aí, esses chorões aí que nós vamos tratar no próximo bloco aí, os chorões de plantão. Nossa, comprou um veículo blindado para a guarda. Tem que comprar mais. Exatamente. Tem que equipar mais e ter mais guardas. Para ela sair dessa minha colinha aqui e vir para essa aqui, ó. Para as cidades menos violentas do estado de São Paulo. Exatamente. Né? A quinta cidade, Rafael, mais violenta aqui do estado de São Paulo, Embu das Artes. Embu das Artes. Aqui pertinho. Alguém lembra quem era o prefeito de Embu das Artes? Ney Santos. Ney Santos foi o prefeito. Ele foi eleito, Rafael, em 2016. E olha que coisa interessante. Eu vou ler para você, porque esse aqui, né? Esse aqui é o ápice do da raiva. Poderia ser a capa do livro, né? Então, não, é terrível, né? É terrível. É papelada aqui, gente, mas a gente tem que fazer a pesquisa aqui para poder trazer a informação para todos, né? Em 2015, eram 10,16 homicídios por 100 mil habitantes. Em 2014, eram 13 mil. Em 2013, 15 mil. Em 2012, 21 mil. 2011, 19 mil. Estou regredindo no tempo. Vocês estão vendo que há um acréscimo da quantidade de pessoas mortas por 100 mil habitantes. Então, voltemos lá ao ano de 2016, quando Ney Santos, que figurou vários telejornais, como sendo uma pessoa pertencente a alguma facção criminosa XYZ aí, né? E aí ele assume como prefeito eleito,
né? Lá de Embu das Artes. Cai para 6,95%. Eu visitei pessoalmente a guarda de Embu das Artes alguns anos antes, eu não sei precisar aqui, mas ele não era o prefeito. E dava dó dos guardas. Quando eu cheguei no lugar lá, tinha uma casinha no fundo lá, eu falei, escuta, onde é que é o comando da guarda? O cara falou, ó, é aquela casinha ali. Aí tinha um Fiesta parado lá, era a viatura da guarda lá. Igual o meu Super GT branco lá, mesmo padrão. Né? Só que naquela época, né? E o que é a guarda de Embu das Artes a partir de 2016? Uma guarda que possui uma Romo, bem equipada, bem treinada, que foi para cima da criminalidade, que trabalhou e aí só vem caindo. O prefeito que defende Perdão, só vem caindo não. Houve um acréscimo aqui. 2017 teve um acréscimo, foi para 9 mil. 2018 manteve-se em 9 mil. 2017 caiu para 7 mil. 2020, 6 mil. Mas vocês percebem as alterações dos índices de criminalidade. Né? A partir do momento que a guarda tomou um posicionamento de ser linha de frente na segurança pública. Eu vou achar o termo bom aqui. Que o prefeito deu condições para que os policiais possam fazer o seu trabalho. Porque o prefeito de Rio Claro, lá naquela época, lá, ele não dava condições para os guardas. Então é óbvio que aqueles, por mais bem intencionados que estivessem, não conseguiriam fazer o trabalho. Sim. Mas tem um fator em comum aí, né, Vilar? Antes desse empoderamento das guardas municipais, da guarda municipal, sim, na cidade, né? E em todas elas, a Polícia Militar do Estado de São Paulo está presente em todos os municípios. Em todos os municípios. Todos, exatamente, do Estado de São Paulo, né? Ordinariamente ou através da operação delegada. Ou seja, aí tá claro que ou a criação da guarda, ou o fortalecimento da guarda, o investimento da guarda trouxe resultados. Sabemos também, né, Vilar, que o prefeito, por si só, ele não tem poder de determinação, vamos colocar assim, nos policiais militares. Onde vai alocar efetivo, né? Essas coisas. Não tem. Ele vai pedir, ele vai conversar com o coronel pode atender, chora, pode não atender, esperneia, pode chorar, dar uma desculpa bonita, mas para a guarda municipal, ele pode dar uma ordem. Exatamente. E a guarda de pronto vai atender e vai garantir os asseios do prefeito, né? Porque ele foi eleito pelo povo, ele sabe a necessidade daquele eleitor, né? Que colocou ele naquela cadeira. Exatamente. Sabe o que isso quer dizer, Rafael? Isso quer dizer o seguinte, que São Paulo precisa abrir o olho para onde investir melhor o seu dinheiro. Então nós tivemos algumas matérias aí dizendo, olha, vão aumentar X a operação delegada, né? Que a criminalidade, principalmente aqui no centro, ela está bem aflorada, né? Está bem latente, né? Não que ela não esteja na periferia, mas o destaque maior acaba acontecendo aqui no centro, né? Então fica assim esse alerta nosso aqui e a oportunidade para o prefeito Ricardo Nunes fazer um trabalho para que em 2024, que você vai plantar hoje, para começar a colher daqui para frente. Exatamente. Né? Para que em 2024, a cidade de São Paulo, com seus 107 bilhões de reais, possa entregar ao cidadão paulistano tranquilidade e qualidade de vida. Bom, chegamos ao final de mais um programa Fique por Dentro. A você que nos assistiu até agora, esse último minuto, muito obrigado pela sua audiência. Eu sei que ficou um pouquinho mais longo o programa, mas deve ter passado bem rápido o tempo, né? Porque é espinhoso o assunto. Mas não vai embora ainda não, porque o Vilar vai te dar aquele último recado. Exatamente, Márcio. Para você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Você que é inscrito, vai lá no sino de notificações. Fique por dentro na palma da sua mão. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro.